Sob as areias revolvidas por séculos de conflitos e silêncio, existe uma camada de cinzas que conta uma história muito mais antiga do que as manchetes dos telejornais sugerem. Uma escavação recente, em estratos profundos de Jerusalém, trouxe à luz evidências físicas de uma destruição calculada que espelha assustadoramente a retórica militar que ouvimos hoje nos corredores do poder, na cidade de Teherã. Não estamos olhando apenas para pedras queimadas ou pontas de flechas corroídas, mas para a materialização de um ciclo geopolítico que interliga o Planalto iraniano às colinas da Judéia há mais de 2.500 anos. O que os arqueólogos encontraram não foi apenas um registro de guerra, mas a assinatura de uma mudança drástica na mentalidade de um império que, em determinado momento da história, foi o maior benfeitor do povo judeu e hoje se declara seu maior adversário existencial. Para entender por que mísseis cruzam o céu do Oriente Médio no século XXI, precisamos limpar a poeira de um artefato cilíndrico de argila e de uma camada de destruição do século VII que revelam a dupla face da Pérsia ao longo das eras. A narrativa oficial, muitas vezes, ignora que as fundações da geopolítica moderna não foram estabelecidas em reuniões das Nações Unidas, mas em decretos reais, gravados em cuneiforme e em campanhas militares que buscavam o acesso ao Mediterrâneo. Quando olhamos para o mapa atual e vemos a expansão de influência através do Iraque, Síria e Líbano, estamos vendo a recriação exata de rotas de suprimento e domínio territorial que os exércitos sassânidas utilizaram para tentar erradicar a presença bizantina e judaica da região. A arqueologia nos força a confrontar o fato de que o atual conflito não é meramente político ou religioso, mas a manifestação de uma memória imperial que vê no controle de Jerusalém a chave para a hegemonia sobre todo o Oriente Próximo. Durante séculos, a relação entre persas e judeus foi definida pelo famoso Cilindro de Ciro, um documento que a arqueologia confirmou como a primeira carta de direitos humanos e que permitiu o retorno dos exilados para reconstruir o templo. No entanto, escavações na área do Áfil e no bairro judeu revelam a outra face dessa moeda histórica, mostrando camadas de incêndio datadas de 614 d.C., quando uma Pérsia diferente decidiu que a destruição era o caminho. Essa dualidade entre o Messias Ciro, como é chamado nas escrituras hebraicas, e os conquistadores posteriores, cria um paradoxo que confunde historiadores e estrategistas militares até os dias de hoje. Ao analisar os fragmentos de cerâmica e as estruturas colapsadas desse período, percebemos que a motivação para o ataque nunca foi apenas territorial, mas profundamente simbólica, visando deslegitimar a soberania local e impor uma nova ordem cosmológica. A arqueologia bíblica não serve apenas para confirmar relatos do passado, mas funciona como uma lente de aumento que nos permite ver as motivações ocultas de líderes que, conscientemente ou não, repetem os passos de seus antepassados imperiais. O que muda no cenário atual é a roupagem ideológica, mas a escavação da verdade histórica mostra que a ambição de controlar o corredor terrestre entre o Mar Cáspio e o Mar Mediterrâneo permanece inalterada. É fascinante notar como as alianças antigas se desfizeram não por falta de interesses comuns, mas pela introdução de novas teologias políticas que transformaram antigos libertadores em atuais opressores, enquanto o mundo debate sanções econômicas e acordos nucleares. As pedras de Jerusalém gritam uma verdade inconveniente sobre a persistência dos padrões de império que se recusam a ficar enterrados no passado. A descoberta de armas e fortificações persas em solo israelense, datadas de períodos de alta tensão na antiguidade tardia, prova que a projeção de poder militar iraniano, a milhares de quilômetros de suas fronteiras, não é uma novidade, mas uma retomada de doutrina. Essa conexão entre o passado remoto e o presente imediato nos convida a uma reflexão profunda sobre como as narrativas são construídas e como a memória seletiva pode ser usada como arma de guerra. Neste ponto de nossa investigação, é crucial entender
que a compreensão desses ciclos históricos nos dá uma vantagem na leitura dos eventos, algo que a neurociência moderna também explora ao analisar como nossos padrões mentais moldam nossa realidade. Se você deseja compreender não apenas a história das nações, mas como quebrar ciclos repetitivos em sua própria vida e moldar seu futuro com intencionalidade, recomendo conhecer o Flipbook. As palavras têm poder. Um material baseado em neurociência, que aprofunda essa conexão entre pensamento e destino. Voltando às escavações, os arqueólogos identificaram que a destruição persa em Jerusalém, no século VII, foi sistemática, focada em edifícios administrativos e religiosos, o que indica uma estratégia de apagamento cultural muito semelhante às ameaças proferidas atualmente. A história nos mostra que quando a Pérsia antiga se alinhava com a tolerância e o respeito mútuo, como na era aquemênida, a região florescia e o comércio prosperava, criando uma era de ouro para ambos os povos. O ponto de inflexão, revelado pelas camadas de sedimentos queimados, ocorre sempre que uma ideologia de exclusividade radical toma conta do poder central, seja ela o zoroastrismo militante dos sassânidas ou o radicalismo teocrático contemporâneo. As evidências no solo sugerem que o ataque a Israel não é um fim em si mesmo, mas um meio de afirmar a supremacia sobre o mundo árabe sunita e desafiar as potências ocidentais, usando Jerusalém como o palco central desse teatro geopolítico. Interessante observar que as profecias bíblicas, muitas vezes descartadas como misticismo, descrevem com precisão cirúrgica o posicionamento dessas nações, antecipando alianças e inimizades que a arqueologia agora confirma terem raízes profundas. Não se trata de prever o futuro com uma bola de cristal, mas de reconhecer que a história humana segue linhas de falha tectônica cultural que, quando pressionadas, rompem sempre nos mesmos lugares. O achado de moedas persas misturadas aos escombros de sinagogas e igrejas bizantinas em Israel é a prova tátil de que a guerra sempre foi híbrida, envolvendo economia, religião e força bruta. A geopolítica moderna, com seus proxies e milícias armadas, é apenas a versão tecnológica das antigas satrapias e governadores locais que a Pérsia utilizava para estender seu braço muito além de Persépolis ou Susa. Ao estudar a arquitetura das fortificações antigas, percebemos que o medo de uma invasão vinda do norte e do leste sempre moldou a defesa de Jerusalém, criando uma mentalidade de cerco que persiste até hoje na psique nacional israelense. A grande ironia que a arqueologia revela é que os persas foram os primeiros a financiar a construção do Templo de Jerusalém, criando um vínculo sagrado que hoje é negado e atacado pela liderança política do mesmo povo. Essa contradição histórica é o que torna o conflito atual tão complexo e doloroso. Pois é, em essência, uma guerra entre antigos aliados que se perderam nos labirintos da teologia e do poder. As escavações não mentem. Elas mostram períodos de coexistência pacífica, intercalados por violência extrema, sugerindo que a paz é possível, mas apenas quando há um alinhamento de valores fundamentais que respeitam a soberania alheia. O que vemos hoje nas notícias é a reencenação de uma tragédia antiga, onde os atores mudaram de figurino, mas o roteiro de conquista e resistência permanece inalterado, preservado nas camadas estratigráficas da Terra Santa. A análise dos artefatos sugere que a motivação para o ataque transcende a lógica estratégica convencional e entra no reino do simbólico, onde destruir o marco do outro é a única forma de validar a própria existência. Nesse contexto, a arqueologia se torna uma ferramenta de inteligência militar, decodificando as intenções de longo prazo de uma civilização que pensa em séculos, não em ciclos eleitorais de 4 anos. A presença de pontas de flecha de estilo seta-iraniano nas muralhas de cidades antigas da Judéia serve como um lembrete sombrio de que a tecnologia muda, mas a trajetória balística da agressão permanece constante. Por outro lado, a descoberta de decretos de tolerância e correspondências diplomáticas antigas nos dá a esperança de que a diplomacia e o reconhecimento mútuo já funcionaram antes e poderiam, em teoria, funcionar novamente. O verdadeiro porquê do ataque, segundo as escavações, reside na necessidade de um império continental de ter acesso ao mar e de controlar a ponte terrestre entre a África e a Ásia, onde Israel
está geograficamente situado. Religião e ideologia são frequentemente as camadas superficiais que cobrem essa necessidade geoestratégica crua, que os arqueólogos identificam na distribuição de fortalezas e rotas comerciais da antiguidade. Ao contemplarmos essas evidências, somos forçados a sair da superficialidade do noticiário diário e mergulhar na profundidade dos milênios, onde as verdadeiras causas dos conflitos humanos são gestadas lentamente. A história não é um destino fixo, mas um professor rigoroso que repete a lição até que ela seja aprendida, deixando suas notas de rodapé escritas em pedra, cerâmica e cinzas. Cada escavação em Jerusalém que revela uma camada persa é um testemunho silencioso de que a atual inimizade é uma anomalia histórica, um desvio da antiga amizade que um dia definiu o Oriente Médio. Que a análise fria das pedras e dos ossos nos ajude a ver além da fumaça da guerra, reconhecendo os padrões eternos que governam a ascensão e a queda das nações. Como bem nos ensina o passado, palavras e decretos têm o poder de construir templos ou destruir cidades, mudando a realidade física ao nosso redor com uma força assustadora. Para aqueles que desejam dominar a arte de moldar sua própria realidade através da consciência e da linguagem. O flipbook, As Palavras Têm Poder, é um guia essencial nesta jornada de autodescoberta. Encerramos esta investigação com a certeza de que, enquanto a Terra guardar seus segredos, a arqueologia continuará sendo a voz que clama desde o solo, alertando o presente sobre os perigos de ignorar o passado.